E aí, tudo certo? Já parou para pensar como é que um sistema operacional sabe direitinho onde enfiar um arquivo novo no seu disco? Parece até mágica, né? Mas na verdade é um baita quebra-cabeça de pura lógica. Hoje, a gente vai desvendar juntos como funciona esse gerenciamento de espaço livre, peça por peça. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande pergunta que a gente vai resolver hoje é essa aqui. Qual dessas opções descreve o jeito certo de controlar os blocos que estão livres num disco? E para chegar na resposta, a gente não vai só chutar, não. Vamos construir o raciocínio juntos, passo a passo, para entender por que a resposta certa é a certa. A chave está toda nos detalhes que a gente vai explorar agora. Então, antes mesmo da gente falar do espaço que está livre, a gente precisa dar um passo atrás e entender rapidinho como o espaço ocupado é organizado. Essa distinção é fundamental, viu? Afinal, como é que um arquivo é montado no disco? Olha, no fundo, a gente está falando de duas grandes estratégias. Na alocação contígua, o sistema tenta botar o arquivo inteiro numa sequência de bloquinhos vizinhos, um do lado do outro. Já na alocação encadeada, os pedaços do arquivo podem estar todos espalhados, mas cada bloco sabe exatamente onde encontrar o próximo, formando tipo uma corrente. A alocação contígua é bem simples e super rápida para leitura, né? O sistema só precisa saber onde o arquivo começa e o tamanho dele. Pensa assim, é como reservar uma fileira inteira de cadeiras no cinema. Fácil, mas e se não tiver uma fileira grande o suficiente para todo mundo sentar junto? E é aí que entra a alocação encadeada, que é muito mais flexível. Dentro de cada bloco de dados tem um espacinho guardado para um ponteiro, que é basicamente o endereço que aponta para o próximo pedaço do arquivo. É quase uma caça ao tesouro, sabe? Onde cada pista te leva para a próxima. Isso permite que o arquivo cresça sem grandes problemas. Agora, uma otimização bem genial disso aí é o famoso sistema FET. Em vez de guardar o mapa da caça ao tesouro dentro de cada bloco, o FET cria uma tabelona central na memória só com os ponteiros. Com isso, os blocos de dados ficam limpinhos, só com, bem, os dados. A desvantagem? Para um disco gigante, essa tabela pode ficar enorme e comer uma fatia considerável da memória RAM. E claro, toda essa movimentação de criar e apagar arquivos tem uma consequência. Quase um fantasma, a fragmentação. É como se o seu disco virasse um queijo suíço, cheio de buracos que, se a gente somar, dá um espação, mas cada buraquinho sozinho é pequeno demais para ser útil. Dá uma olhada no que acontece na prática. Quando um arquivo tipo esse X é apagado, ele deixa um espaço vago. Com o tempo, o disco vai ficando cheio desses buracos. Isso é o que a gente chama de fragmentação externa. O espaço total até existe, mas ele está todo picotado, não está contínuo. E aqui que está o pulo do gato. A alocação contígua é a principal vítima da fragmentação externa. Você pode ter, sei lá, 10 GB livres no total, mas se o maior pedaço contínuo tiver só 1 GB, não dá para salvar um arquivo de 2 GB. A alocação encadeada, por outro lado, se vira muito melhor com essa bagunça. Certo, agora que a gente já separou o que é organizar um arquivo e o que é o problema da fragmentação, vamos para o coração da nossa questão. Quais são as ferramentas que o sistema operacional usa para, de fato, gerenciar e encontrar esses espaços livres? A primeira ferramenta é o mapa de bits, ou bitmap, e ela é genial de tão simples. Imagina um mapa gigante onde cada bit representa um bloco do disco. Se o bit for 0, o bloco está livre. Se for 1, está ocupado. Simples assim. É um mapa completo e super compacto do estado do disco inteiro. A segunda ferramenta é a lista de blocos livres. A ideia aqui é muito parecida com a alocação encadeada de arquivos que a gente viu, só que aplicada para os espaços vazios. Cada bloco que está livre aponta para o próximo bloco livre, criando uma corrente só de espaços disponíveis. E olha só a diferença na prática. Vamos supor que os blocos livres são o 1, o 4 e o 6. No bitmap, a gente teria essa sequência de zeros e uns para representar isso. Já na lista encadeada, a gente teria uma corrente. O bloco 1 apontaria para o 4, que apontaria para o 6, que não apontaria para ninguém. Fim da lista. São duas lógicas bem diferentes para chegar no mesmo resultado. E, finalmente, a gente tem a tabela de blocos livres. Pensa nela como um organizador de eventos. Em vez de falar, a cadeira 5 está livre, a 6 está livre, a 7 está livre, ela simplesmente avisa, olha, tem uma fileira de 3 lugares vagos começando na cadeira 5. Ela agrupa os espaços vazios contínuos, registrando onde começam e quantos são. Isso é super eficiente para achar áreas grandes e livres rapidinho. Bom, com todo este conhecimento em mãos, a gente está mais do que pronto. Vamos voltar para a nossa pergunta inicial e resolver esse quebra-cabeça de uma vez por todas. Vamos analisar com calma. Por que as outras estão erradas? As alternativas C e D falam de alocação encadeada e alocação contígua.
Como a gente viu, isso é jeito de organizar os blocos de um arquivo que já existe. Não serve para controlar o espaço que está livre. Já a alternativa A fala em lista de índices, que é um termo meio vago, e que definitivamente não é uma das 3 técnicas principais que a gente acabou de ver. E para não restar nenhuma dúvida, a teoria clássica de sistemas de arquivos bate o martelo nisso aqui. As 3 abordagens centrais para gerenciar o que está disponível são exatamente essas que a gente estudou: o mapa de bits, a lista de blocos livres e a tabela de blocos livres. Não tem muito para onde correr. E assim, o quebra-cabeça se fecha. A alternativa B é a única que lista exatamente as 3 ferramentas clássicas e corretas para o controle de blocos livres num disco: lista de blocos, mapa de bits e tabela de blocos livres. Fica bem mais simples quando a gente entende a lógica por trás, né? E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se apagar um arquivo na maioria das vezes significa só marcar os blocos dele como livres, num mapa de bits ou numa lista, o que isso nos diz sobre a chance de recuperar dados que a gente achava que tinha perdido para sempre? Fica aí uma reflexão. Até a próxima!